Bom, sejam todos bem-vindos. Respeitando o horário aqui, a gente vai começar pontualmente. Muito prazer, eu sou o André Balistreri e eu vou conduzir esse papo aqui nessa próxima hora. Hoje a gente está no 6º episódio da trilha de Sales and Marketing. O tema de hoje vai ser negócios diferentes, pedem modelos diferentes, quando ter uma área de pré-vendas. Acho que é um tema bastante interessante aqui para a gente debater. Se vocês tiverem dúvidas em relação ao conteúdo durante a apresentação, fiquem à vontade para mandar para a gente pelo chat. No final a gente vai tentar responder todos os pontos, tá? Se não der tempo, se a gente não puder responder ali na hora, a gente fica disponível por e-mail, WhatsApp, LinkedIn. E falando nisso, hoje aqui a gente tem um convidado muito especial, que também está conectado remotamente, e vai poder compartilhar um pouco com a gente como que são os processos de venda, como que acontece tudo lá dentro do LinkedIn. A gente tem o prazer de receber aqui hoje o Sérgio Fontes, que é diretor de vendas no LinkedIn na América Latina. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, e você, André? Tudo ótimo. Gostaria de fazer uma breve apresentação, falar um pouquinho sobre você, para o pessoal poder saber com quem que a gente vai bater esse papo aqui. Claro. Bom, antes de mais nada, obrigado, André, pela oportunidade desse bate-papo. Meu nome é Sérgio Fontes e eu sou responsável pela unidade de soluções de vendas no LinkedIn na América Latina. Eu, assim, contando um pouquinho do meu histórico, eu comecei a minha carreira em consultoria, eu passei por várias empresas conhecidas no mercado como Accenture, Ernst & Young e PwC, e aí depois eu passei para o mercado de tecnologia, onde eu atuei em empresas como IBM, Ariba, SAP, e eu atuei nos últimos anos sempre como head regional de vendas. E eu, no ano passado, eu fui convidado para assumir a liderança da unidade de negócios e soluções de vendas no LinkedIn, onde eu estou há 6 meses, desde dezembro. Legal, bacana. Bom, com certeza vai poder contribuir muito aqui para o nosso papo. Acho que um primeiro ponto para a gente começar a abordar, né, já que o tema é quando ter uma área de pré-vendas, acho que é legal a gente bater um pouco na tecla do que é pré-vendas, né? Como a gente está no 6º episódio aqui da trilha de Sales and Marketing, a gente já teve vários conteúdos, até o conteúdo anterior foi focado aqui em SDR, né, que foi com o Jefferson, que é o responsável hoje pelo nosso time de qualificação de leads. Para quem perdeu alguma coisa, a gente vai deixar aqui o link no chat, né, desse último webinar. E se tiverem interesse também nos outros webinars que a gente fez sobre Sales and Marketing, fiquem à vontade para solicitar, tá? O pessoal de marketing vai colocar para vocês as informações no chat. Mas, voltando aqui, acho importante a gente frisar um pouquinho, né, e fixar um pouco o conceito de pré-vendas que a gente vai conversar hoje. Porque como a gente vai falar muito pré-vendas, é legal que esteja todo mundo na mesma página, né? Não que exista um certo e um errado, mas acho legal a gente frisar um pouquinho aqui o conceito que a gente vai trabalhar para que todo mundo esteja com o mesmo entendimento. Tá, então, o pré-vendas que a gente vai falar hoje não é o SDR. Muitas vezes no Brasil as pessoas entendem pré-vendas como SDR. O pré-vendas que a gente vai falar hoje é um profissional que é especialista, que é técnico, que conhece muito uma solução, né, que tem bastante propriedade para falar de uma solução, e ele acaba servindo como um apoio ao time comercial. Tá? Então, quando a gente falar de pré-vendas, pensem nessa figura que está suportando o comercial ali em questionamentos mais técnicos, em aprofundamento, em reuniões, né, em momentos onde realmente a interlocução com o cliente vai ser um pouco mais detalhada, tá? Então, é esse pré-vendas que a gente vai falar hoje e não tanto a parte de qualificação de lead, de SDR, que foi o tema do último webinar. Sérgio, você tem algum ponto também para colocar em relação aqui a esse conceito, vamos dizer assim, né, para a gente definir um pouquinho qual que vai ser o nosso papo aqui, né, do que a gente vai acabar tratando aqui quando a gente fala de pré-vendas? Não, perfeita a sua colocação, André. Acho que é importante definir o que é pré-vendas, e eu acho que um ponto importante para a gente estabelecer aqui os limites dessa nossa conversa, nesse conceito que você estabelece desse suporte técnico a vendas, o conceito de pré-vendas ele pode ser muito amplo quando a gente fala de empresas não somente de tecnologia, mas também empresas de engenharia, de soluções técnicas. E eu acho que o que é importante frisar que acho que tanto a sua experiência, André, quanto a minha, estão muito relacionadas ao mundo da tecnologia de informação. Então, apesar desse conceito de pré-vendas ser muito amplo e ter muitas variantes em outros setores de empresas, eu acho que é importante a gente também frisar que o nosso bate-papo vai ser muito relacionado a empresas voltadas à tecnologia de informação. Perfeito, Sérgio.
Bom, agora avançando um pouquinho, né, uma vez que a gente já tem esse conceito definido e claro, acho que seria legal a gente abordar um pouco como que são os processos de venda, os processos, né, como que funcionam as coisas no LinkedIn, para a gente começar a poder fazer o paralelo, que acho que é o nosso grande objetivo aqui, né, de como funciona o processo de vocês de vendas B2B, né, a gente sabe que o processo de vendas B2B, ele é bem mais complexo, né, é bem mais estruturado do que um processo, quando a gente está falando para um consumidor final, né, um PF. Então, acho que seria legal a gente abordar um pouquinho aqui os produtos, como que funciona, como que está estruturado isso dentro do LinkedIn, e depois eu falo um pouquinho como que está montada essa estrutura na Nelway hoje. Perfeito. Então, deixa eu começar então explicando como é que o que é o LinkedIn e como estamos organizados. Eu acho que a grande maioria, se não todos vocês, já devem ter ouvido falar ou participam, inclusive, do LinkedIn. O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Hoje temos quase 650 milhões de usuários no mundo, 43 milhões dos quais aqui no Brasil. E eu acho que muita gente tem curiosidade, poxa, mas como é que uma rede social está estruturada e organizada? E é isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Nós atuamos no mercado com 4 linhas de negócio. Número 1, soluções de recrutamento, que é por onde o LinkedIn é mais conhecido no mercado. 2, soluções de vendas, pela qual eu sou responsável por essa unidade de negócio. 3, soluções de marketing. E 4, soluções de treinamento. O LinkedIn é organizado verticalmente em torno de cada uma dessas 4 unidades de negócio. Então, cada uma dessas 4 tem uma estrutura comercial de gestão totalmente independente. E cada uma dessas estruturas, eu vou dar o exemplo aqui da unidade de negócio de soluções de vendas, mas isso é replicado também pelas outras unidades de negócio. Nós utilizamos na nossa organização um modelo que é conhecido como receita previsível, que é daquele livro, como é que é o nome daquele O autor? livro do Aaron Ross? Aaron Ross, isso. Então a nossa organização ela é muito desenhada de acordo com esse conceito, onde a gente tem basicamente 4 áreas, 2 de aquisição de clientes e 2 de retenção de clientes. Então, primeiro, falando de aquisição, a gente tem a área que a gente chama de SDs, que foi o acrônimo que você colocou no começo, os SDRs, que são Sales Development Representatives, ou para a gente tirar o anglicismo aqui da conversa, são os desenvolvimento de negócio, desenvolvimento de vendas, e é uma área que busca e prospecta novos clientes. Eles são os hunters, os caçadores. E eles trabalham desde a identificação de uma oportunidade até a qualificação dessa oportunidade. E uma vez que essa oportunidade está devidamente qualificada, eles passam o bastão para a segunda área, que é a área dos AEs, dos Account Executives, ou gerentes de conta. São eles que conduzem todo o processo de vendas até o fechamento. E aqui eu vou colocar uma observação que talvez vá ser parte da nossa conversa. Quando a gente fala que ele conduz todo o processo de vendas até o fechamento, os nossos AEs, eles conduzem todo o processo, inclusive a execução de demonstrações da nossa solução. Nós não temos aqui uma organização de pré-vendas similar à que você lidera na Nelway. E aí, depois, continuando aqui o processo, passando das áreas de aquisição para as áreas de retenção, uma vez assinado o contrato, passa para a responsabilidade dos gerentes de relacionamento, os RMs, Relationship Managers, e eles são responsáveis por gerir esse relacionamento com o cliente, tendo como objetivo de negócio as renovações e os upsells nesses contratos. E, finalmente, a quarta área, que dá suporte aos RMs e trabalha de uma forma conjunta com os RMs, são o que a gente chama de CSMs, ou Customer Success Managers, ou são responsáveis pelo sucesso do cliente. Então, eles executam treinamentos para os clientes, para as equipes dos clientes, visando maximizar o uso e a adoção da ferramenta. Legal, então, é assim que nós perfeito. estamos organizados. Uhum. Acho que deu para entender bem aqui como que vocês estão divididos. Acho que tem algumas coisas bastante similares aqui com a ANEL e acredito que tem algumas coisas bem diferentes. E é legal a gente fazendo esse paralelo até para ir amadurecendo a conversa aqui, entendendo o porquê que vocês têm algumas áreas, o porquê que a gente não tem, né? O porquê que a gente tem outras áreas que vocês não têm. Acho que vai ser bem interessante essa troca.
Falando um pouquinho da Anel, e hoje a gente está dividindo, a gente divide o nosso setor comercial em quatro, né? A gente começa desde Upper Middle e vai até Key Account, de acordo com as oportunidades que esses clientes oferecem, né? Então, isso toda a nossa estrutura comercial e também a nossa estrutura de pós-venda. Nós temos um time de SDR que trabalha com toda a qualificação de leads, sejam leads inbound, de empresas que vieram até a Anel, ou também quando a gente faz algum tipo de hunter, né? Como você falou, quando a gente faz algum tipo de prospecção baseada em listas, em geração de conteúdos que a gente acaba tendo a partir das nossas bases. E hoje a gente atua basicamente com 5 pilares de atuação, né? Hoje a Nelly tem um pilar muito forte de Sales e Marketing. Acredito que a maioria das pessoas que estejam aqui conheçam a Nelly, mas acho que vale frisar. A gente tem esse pilar de Sales e Marketing, ele é muito focado em prospecção, tanto de PJ quanto de PF. Né? Essa é uma primeira vertente muito forte da Nelly e que é uma vertente que foi o início, né? Foi onde tudo começou. A gente tem uma vertente de Risk and Compliance, que aqui a gente está falando muito da parte de diligência, da parte de onboarding, né? Quando a gente está falando realmente de due diligence e avaliação de empresas e pessoas. Então, a gente tem uma área muito forte aqui para os clientes perderem menos, que a gente fala. A gente tem um terceiro pilar, que é relativamente novo, que a gente fala de Credit Management, que é quando a gente está falando aqui de criação de scores customizados, com toda a parte de concessão de crédito, né? Para que a gente apoie os clientes nessa tomada de decisão. A gente tem um quarto pilar de antifraude e como a gente está vivendo um momento muito digital, é um pilar que tem tido muita força também, porque a gente ajuda os clientes em toda a prevenção aqui, vamos dizer, a possíveis fraudes que devam ocorrer no sistema, né? E quando a gente está falando de processos digitais, a gente sabe que isso ocorre muito. A gente viu que ontem teve uma notícia muito forte aí do WhatsApp, que vai começar a ter transações financeiras, né? Então, acho que uma das grandes preocupações que surgem é em relação à fraude, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E a gente tem um quinto pilar aqui que a gente chama de Legal Analysis, que aí é um pilar voltado para a área jurídica, né? Onde a gente fala de jurimetria, inteligência artificial para leitura de processos. Então, a gente divide basicamente em 4 segmentos dentro do time comercial e pós-venda, e a gente tem hoje 5 pilares que tem diversas soluções dentro deles, tá? Então, é mais ou menos como a gente está estruturado aqui. E aí, Sérgio, aprofundando um pouquinho, né, o tema que você estava explicando, por que vocês acham, pelo que você comentou, vocês não têm uma área de pré-vendas, e por que vocês acham que isso hoje não é necessário dentro da estrutura de vocês, né? Por que vocês conseguem trabalhar apenas com o time de SDR, que você comentou, que vocês chamam de SD, e com o executivo de contas, né? Com o gestor de contas, e não precisa, teoricamente, de um suporte ou de um apoio de um time de pré-vendas? Ótima pergunta, André. Eu acho que a resposta disso está muito em torno da simplicidade da solução. Se a gente olhar, eu vou fazer essa analogia aqui nas soluções de vendas, mas isso é muito similar nas outras unidades de negócio do LinkedIn. Primeiro, são poucos SKUs. Em soluções de vendas, temos apenas 2 SKUs. E, na verdade, são 2 versões do mesmo produto. São pequenas variações com algumas funcionalidades a mais. É um produto muito simples de se configurar e de se demonstrar. E nesse contexto de venda, não há a necessidade de se desenhar uma arquitetura de solução. Então, justamente por conta da simplicidade dessa solução, no nosso caso, são os vendedores, os account executives, que executam as demonstrações para os clientes. Legal, entendi. Então, o seu time de SDR acaba fazendo toda a qualificação, né? E quando ele já consegue passar isso para o comercial, ele já tem a habilidade necessária, porque como você está falando basicamente de um SKU, pelo que você descreveu, ele já tem conhecimento do demo, de como mostrar isso para os clientes, enfim, de como conduzir, vamos dizer assim, o processo de venda, né? Aqui na Anel, e até contando um pouquinho de como surgiu a área de pré-vendas, que acho que pode ser um tema interessante. Até 3 anos atrás, 4 anos atrás, a Anel, como eu falei, só tinha o pilar de Sales e Marketing. Então, os comerciais estavam acostumados também a fazer demos, conheciam em detalhe o produto, e eles interagiam basicamente com 3 ou 4 áreas, às vezes com o gestor de vendas, às vezes com uma área de planejamento estratégico, às vezes uma área de growth intelligence, alguma coisa voltada para marketing, né? Está falando ali de criação de oportunidade, prospecção, mas variava mais ou menos com essas áreas. E aí, conforme foram surgindo novos produtos, por exemplo, Risk and Compliance, aí você começa a falar
com áreas de compliance dentro das empresas, já vai para uma abordagem um pouquinho mais jurídica. Aí, quando você fala de credit management, você começa a conversar com áreas de risco de crédito, com risco de mercado. Então, aquelas 3, 4 áreas que o comercial estava acostumado a interagir, passaram a ser 10, 15 áreas hoje, né? E a gente sabe que o mercado, ele exige hoje uma profundidade. O vendedor não consegue só ir na reunião e fazer algo superficial que ele vai garantir a venda, né? A gente sabe que hoje as perguntas vêm forte, que as pessoas já vão para as reuniões muito preparadas, e que as empresas conhecem muito as tecnologias, então realmente os papos acabam sendo mais profundos, né? E aí a gente viu que naturalmente começou a surgir uma demanda para a área de parcerias estratégicas e produtos, para que esses profissionais que estavam trabalhando no desenvolvimento dos produtos pudessem acompanhar os comerciais nas reuniões. Então, isso começou a ser recorrente. E a gente começou a perceber que o nosso time, que deveria estar focado em trabalhar, em fazer parcerias, em criar produtos dentro de casa, estava indo para a rua, né? É lógico que essa troca é muito interessante, mas é fundamental que a gente conseguisse dividir isso, né? E aí, naturalmente, a gente foi segregando um pouco para que uma parte do time que conhecia em detalhe os produtos começasse a ir para a rua com os comerciais e apoiá-los quando houvesse necessidade. Hoje, ir por call, né? A gente não tem mais tido reuniões presenciais já há 3 meses. E até acho que é uma reinvenção, né, para quem trabalha com vendas. A gente que está aqui fazendo webinar, falando para um monte de gente, e a gente está tendo que se reinventar para falar com um computador e mesmo assim conseguir passar uma mensagem interessante, tentar ler o que as pessoas estão achando, né, pela câmera. Enfim, acho que é um desafio que todos os profissionais de vendas estão passando atualmente. Mas a gente acabou dividindo um pouco isso por conta da demanda que estava crescendo, né, do que a gente estava levando para o mercado, e normalmente essas interações eram muito interessantes, porque o comercial, ele conhece muito bem a vertical, ele conhece muito bem o cliente, e o time de pré-vendas conhece muito bem o produto, então tem uma troca e uma sinergia muito boa ali durante o momento da reunião. E aí foi assim que começou a surgir essa área e essa necessidade aqui dentro da Neo e hoje. E Sérgio, falando agora um pouquinho da sua experiência, né? Você citou aí várias empresas, enfim, sempre mais voltadas para o mundo da tecnologia que você trabalhou. Teve alguma empresa já que você trabalhou que tinha estrutura de pré-vendas, para que a gente possa fazer um paralelo e ver como que era estruturado isso, como que isso está estruturado na Neo e hoje? Se você teve alguma experiência dessa, se você puder compartilhar um pouquinho. Sim, claro. Eu diria o seguinte: todas as empresas nas quais eu trabalhei anteriormente tinham áreas de pré-vendas. O LinkedIn foi a primeira empresa que não tinha área de pré-vendas. E como eu havia dito, é muito em função da simplicidade do produto, da nossa solução. Mas nas minhas experiências anteriores, como trabalhávamos com soluções bastante mais complexas, era necessário contar com equipes de pré-vendas dando suporte às equipes comerciais. E uma coisa que eu pude observar, André, assim, ao longo dos anos, essas empresas sempre tinham equipes de pré-vendas, elas sempre tiveram essas equipes. Mas eu pude observar um amadurecimento na forma de atuação das equipes de pré-vendas. Nos primórdios, se a gente pensar talvez 10 anos atrás, 15 anos atrás, os consultores de pré-vendas eram simplesmente vistos como pessoas para fazer demos. Eles simplesmente iam, faziam as demos, eles eram acionados pelos vendedores somente para fazer as demos, e ao longo dos anos, eu pude observar um grande amadurecimento das áreas de pré-venda nessas empresas de tecnologia, onde os consultores de pré-vendas passaram a ter um papel muito mais protagonista no processo de vendas. E quando eu digo protagonista, não assumindo o processo de vendas, que claramente o processo comercial é sempre liderado por alguém de vendas, cujas habilidades e competências estão relacionadas a vendas. Mas esse consultor de pré-vendas, ele passou a atuar muito mais como um arquiteto de solução. E nesse contexto, nesse processo de vendas, não bastava mais ele simplesmente ter um discurso somente técnico, mas ele também tinha que ter digamos, uma mínima habilidade comercial para participar desse processo e ajudar as equipes de vendas no diagnóstico dos pontos de dor do cliente, para que você possa colocar uma solução ou desenhar ou arquitetar uma solução que faça sentido de negócio para o cliente. Então, acho que esse foi um grande amadurecimento que eu pude observar nas outras empresas que eu trabalhei.
Legal, e acho que foi bacana você ter comentado que em todas as empresas que você trabalhou tinha área de pré-vendas, né? A gente vê que é algo recorrente no mercado de tecnologia, né? Que a gente está conversando aqui hoje. E eu acho que mesmo se não é formal, né? Mesmo se não existe uma área de pré-vendas formal, a empresa acaba tendo pessoas que hoje fazem essa função, né? Pessoas que conhecem o produto, que conhecem a empresa, que tem ali uma abordagem de arquiteto, que conseguem ver o todo, né? Acho que isso é algo que acaba acontecendo bastante, mesmo se a empresa não declara que tem um profissional que faz isso, né? Sempre tem algum profissional que conhece muito a estrutura, que conhece em detalhe os produtos e que acaba sendo chamado para estar nas reuniões, para servir como apoio, como suporte, né? Acho que essa troca acaba complementando muito o que o comercial oferece hoje, né? Então, falando um pouquinho aqui da Nelway, né, falando um pouquinho de como a gente está com esse processo de pré-vendas, até para que você possa comentar também, Sérgio, o primeiro trabalho que a gente faz aqui como pré-vendas é ajudar o time comercial no mapeamento das oportunidades, tá? Então, quando a gente tem algum produto ou quando a gente vai estudar alguma carteira, normalmente a gente monta uma matriz com todos os clientes que estão naquela carteira, e a gente coloca os produtos que a gente tem disponíveis, para que a gente possa ir preenchendo onde tem oportunidade, né? Então, como eu falei, nós temos 5 pilares, que dentro deles tem diversas soluções, a gente lista tudo isso e a gente vai olhando, o cliente A, que produtos desse aqui que faz sentido oferecer para essa vertical, para esse cliente? Para esse cliente B. Então, a gente vai montando aqui todo um mapa de oportunidade e a gente trabalha muito em conjunto com o time comercial nesse momento, né? Quando a gente está fazendo ali o planejamento e realmente entendendo onde a gente pode oferecer que tipo de produto, tá? Acho que esse é o primeiro passo aqui, que vai muito em linha com o que você falou, da parte de arquitetura de solução, de realmente entender o que encaixa para um cliente, o que encaixa para outro, né? Ou até fazer essa análise, às vezes, não granular por cliente, mas por vertical, enfim, acho que são análises que a gente acaba fazendo. Depois que a gente faz esse processo, entra o papel do SDR, né? Quando a gente já tem um mapeamento das oportunidades, dos produtos, entra o papel do SDR de entrar em contato, de tentar encontrar a persona ideal, porque cada um desses produtos que a gente falou vai ter um interlocutor específico dentro das empresas, né? Então, tem um comercial que atende uma grande conta, mas lá dentro vão ter 15, 16 interlocutores que ele vai ter que acabar conversando para ele conseguir chegar na persona adequada para fazer a apresentação, para falar daquele tema. Então, aqui entra um papel muito importante do SDR nesse processo da esteira de venda, né? E aqui a gente acredita que isso é fundamental para que a gente possa ter o próximo passo, que é o passo de atuação durante a reunião comercial. Eu acho que esse ponto, eu acredito que esse ponto é o ponto mais importante da atuação do pré-vendas. Ele vai muito em linha com o que você falou, Sérgio, de realmente não ser uma pessoa que vai lá fazer uma demo. A gente sabe que a mesma apresentação hoje não funciona para todos os clientes. A gente precisa ter conteúdo, a gente precisa ter empatia, a gente precisa realmente conseguir levar exemplos e cases e, enfim, falar a língua do cliente, entender as dores deles, né? Então, eu acho que aqui é onde realmente tem a principal atuação do pré-vendas, né? Quando ele está diante do cliente, junto com o comercial, para fazer com que ele entenda o que é o produto, para fazer que ele entenda se aquilo faz sentido para ele. Então, eu acho que aqui está a grande chave desse profissional. E, por fim, uma última parte que ela é basicamente a conclusão disso tudo, é quando o pré-vendas acaba ajudando o comercial a entender o que fez sentido, o que não fez, a fechar esse escopo, vamos dizer assim, né, do que foi abordado durante a reunião, e aí ajudar o comercial para ele poder finalizar e encaminhar uma proposta para o cliente, né, depois da aceitação. Então, eu listaria mais ou menos esses 3 passos aqui que o pré-vendas acaba atuando hoje dentro do processo de pré-vendas. Eu queria que você comentasse para ver se isso faz sentido, se você já viu isso também na sua experiência, dentro dessa jornada aqui, se tem algo interessante que você gostaria de pontuar. Não, acho que faz total sentido, André. E eu acho que talvez eu resumiria tudo isso em basicamente assim do que eu pude observar, 3 principais pontos ou focos de atuação das equipes de pré-vendas. Primeiro, é ter essa empatia e capacidade de diagnóstico com o cliente para entender um pouquinho não só o ambiente tecnológico do cliente, mas o ambiente de negócio do cliente, para entender efetivamente quais são as dores do cliente. Aonde que efetivamente algum tipo de solução vai fazer diferença. Então, primeiro, ter essa capacidade de diagnóstico e ajudar a pessoa de vendas a fazer esse diagnóstico do ponto de vista técnico.
Segundo, ter essa visão ampla de, com base nesse diagnóstico, arquitetar uma solução que faça sentido para o cliente. E aí, de novo, nesses contextos, se alguém simplesmente vai avaliar o ambiente tecnológico do cliente para propor uma solução, corre o risco de propor algo que é lindo no papel, mas vai soar demasiadamente genérico para o cliente, porque não vai atacar de fato aquilo que vai fazer diferença do ponto de vista de negócio. Então, ele tem que ter essa capacidade de diagnóstico e conseguir traduzir isso numa arquitetura de solução que enderece os desafios do negócio do cliente. E acho que talvez um terceiro ponto para acrescentar aí, por ser uma pessoa com, assim, de um perfil mais técnico, diretamente em contato com o mercado, essas equipes de pré-vendas, elas acabam também tendo uma oportunidade muito boa de fazer essa ponte com os desenvolvedores dos produtos para dar os feedbacks de mercado, que tipo de funcionalidades ou necessidades o mercado está tendo ou não está tendo. E eu acho que ter esse papel, fazer essa ponte com as equipes de desenvolvimento de produto é fundamental para que o roadmap de produto esteja alinhado o mais sincronizado possível às necessidades de mercado. Perfeito, Sérgio. Acho que você tocou em 3 pontos extremamente interessantes. E esse último que você falou, né, de trazer esses insights, eu acho que o pré-vendas, por ele ser especialista de um produto e diversos comerciais estarem chamando ele para reuniões em relação a esse produto, ele acaba sendo um centralizador de informações de mercado, né? Ele tem a capacidade de ouvir muitos feedbacks do que está bom no produto, do que está ruim, e ele, obviamente, que pode trazer isso para dentro de casa, e acho que isso é uma grande vantagem para acontecer exatamente o que você falou, para que o time de produtos ou até de parcerias esteja seguro para saber o que tem de fraco naquele produto, para que eles possam aprimorar, o que tem de desejo do mercado como avanços, vamos dizer assim, daquele produto ou daquele segmento. Então, isso aqui traz, acho que, um poder de inovação e criatividade muito alinhado ao que o mercado está pedindo, né? Então, acho que essa força aqui não é um principal objetivo, acho que esse não é o néctar do que o pré-vendas tem que fazer, mas acho que tem um valor muito grande para a empresa, talvez não hoje, mas talvez daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando o roadmap de produto estiver sendo entregue e o mercado estiver satisfeito com aquilo que eles vão estar recebendo, né? Acho que esse é um ponto bastante interessante aqui que você mencionou. E falando agora um pouquinho em relação a uma verticalização de estrutura comercial, Sérgio, pensando aqui num paralelo, né? A gente está falando muito de pré-vendas, quando ter uma área de pré-vendas, podem ter algumas empresas, no caso do LinkedIn você já mencionou, porque vocês têm poucos SKUs, mas podem ter algumas empresas que pensem, mesmo tendo uma complexidade de produtos, como é o caso da Nelway, podem ser que existam algumas empresas que pensem em verticalizar a área comercial por produto. Você já teve alguma experiência de alguma empresa que fez isso, para a gente pensar aqui, poder ponderar nesse momento alguns prós e alguns contras de fazer isso, onde você teria um profissional de vendas que cuidaria de um produto específico dentro da sua empresa, né? Aí talvez você pensaria, então acho que nesse sentido eu consigo não ter uma área de pré-vendas. Você já teve alguma experiência assim, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso? Claro. Já tive algumas experiências onde as áreas comerciais estavam divididas por produto e, na minha opinião, isso não faz diferença sobre se você vai ter uma área de pré-vendas ou não. Eu acho que o grande vetor para balizar essa decisão, como eu havia dito antes, está muito mais na complexidade da solução, muito mais do que na forma como a sua equipe de vendas está organizada. Porque mesmo que você tenha uma equipe de vendas organizada vertical, quando a gente fala verticalmente por produto, o papel do vendedor é vender. Ele tem que conduzir o processo de vendas, ele tem que entender o processo, ele tem que conversar com os stakeholders, ele tem que gerenciar as atividades e fazer com que todo aquele processo funcione. Fazer com que o vendedor comece a atuar em alguma questão técnica, não somente desvia o vendedor da sua função principal, mas também você começa a puxá-lo ou demandar que ele execute atividades que não, digamos assim, não vão de encontro ao perfil profissional dele. Você tem pessoas que têm um perfil profissional mais técnico e pessoas que têm um perfil profissional de vendas
dificilmente tem esse background ou esse perfil assim tão técnico. Então, de novo, acho que mesmo você tendo equipes comerciais orientadas ao produto, o que vai definir se você precisa de uma área de pré-vendas é a complexidade. Porque se você tem um produto simples, o fato do vendedor ter que fazer uma demo é algo que ele vai ter capacidade de fazer e é algo que não vai desviar o vendedor da sua atribuição principal. Entretanto, quando você começa a ter soluções assim um pouco mais complexas, que você tem que pensar, definir uma arquitetura de solução, o vendedor ou não vai ter o skill, ou você vai desviá-lo da sua atuação principal e não vai ter uma organização de vendas eficiente e eficaz. Então, assim, o resumo da minha resposta é não, isso, na minha opinião, não é uma alternativa à criação de uma equipe de pré-vendas. Eu bato no ponto aqui e eu sustento que acho que o principal vetor é a complexidade da solução, mais do que o modelo organizacional da área de vendas. Legal, acho que é um ponto importante, né? Porque como você falou, o comercial ele tem muitas responsabilidades e preocupações, né? Ele tem que entender se a empresa tem budget ou não para contratar aquele produto, ele tem que entender quem que é o sponsor que vai acabar decidindo se vai contratar ou não, né? O decisor que vai assinar o cheque, ele tem que interagir com a área de compras, enfim, ele tem uma série de preocupações ali, acho que de interações, que se ele ainda tem que se preocupar com algo que é muito mais complexo, e aí quando a gente está falando aqui de Nelway, hoje não é só complexo, porque se fosse um produto complexo, também daria para aprender, mas quando a gente está falando talvez de 15 soluções complexas e que vão interagir com profissionais que podem ser desde advogados, passando por especialistas de vendas, chegando até em profissionais de risco de crédito, por exemplo, é muito difícil que você consiga ter uma conversa profunda falando de temas extremamente técnicos em todas essas áreas e ainda tenha tranquilidade para pensar em todos esses steps aqui que você mencionou, né, quando a gente está falando da cadeia comercial. Então, eu acho que mesmo verticalizando, você tem esse ponto. E acredito que tem mais uma situação. Se você verticaliza por produto, você tem que ter vários comerciais atuando dentro do mesmo cliente, o que pode trazer alguns ruídos e algumas dificuldades, né? Às vezes, você tem 10 produtos sendo comercializados num cliente, às vezes tem alguma sobreposição de território, às vezes o cliente às vezes se sente confuso, né? Por exemplo, uma área de compra está acostumada a lidar com um comercial, vai ter que lidar com 10 comerciais, então pensando numa verticalização, no caso de diversos produtos, você ainda pode esbarrar nesse ponto, né, Sérgio? Não sei se isso já aconteceu com você, mas assim, isso pode acontecer e trazer talvez alguns ruídos aí, tanto para a comunicação como para o relacionamento da equipe também, né? Com certeza. Se a gente fala assim, qual que seria o mundo ideal, tanto para uma organização de vendas quanto para uma organização de pré-vendas? O mundo ideal seria se você tivesse vendedores orientados a indústrias e vendedores orientados a produtos. E pré-vendas também seria maravilhoso se você tivesse pré-vendas orientados à indústria, conhecendo todas as soluções da indústria, e pré-vendas relacionados a produto. Esse seria o mundo ideal. Mas para você ter uma estrutura desse tamanho, você precisa ter uma escala que eu acho que poucos negócios têm. Então, isso é o que faz com que as empresas acabem tendo esse dilema de como é que eu vou me organizar. Eu vou me organizar mais por produto ou vou me organizar mais por indústria? E aí, de novo, quando a gente fala de um processo de vendas, não existe uma resposta perfeita ou uma resposta correta. Tudo depende muito do contexto de como os negócios são organizados, quem são os stakeholders. Então, por exemplo, o LinkedIn, ele está organizado 100% por produto. Por quê? Porque o nosso produto ele tem pouca variabilidade quando você trata com as diferentes indústrias. E isso pode não ser uma verdade para outros tipos de produto, ou produtos que tenham essa outra natureza. Então, assim, talvez nas escalas, assim, nas empresas de maior escala com as quais eu trabalhei, eu já vi estruturas comerciais sendo matriciais, onde você tem tanto vendedor por indústria quanto vendedor por produto, porém as áreas de pré-venda tendem a ser sempre por produto, onde você tem aquele especialista naquele, digamos, grupo de produtos, e aí comercialmente você tem uma pessoa fazendo essas conexões para propor uma solução integrada para o cliente. E aí, de novo, Perfeito. talvez também retornando a um ponto, mas só para reforçar, mesmo em empresas onde eu trabalhei, onde a organização está 100% por produto,
sempre existia áreas de pré-venda também por produto. Legal. Hoje aqui na Nelway, os nossos times comerciais são divididos por verticais de negócio, né? Então, acho que funciona bem nessa linha que você comentou. E o time de pré-vendas é estruturado por pilar de soluções. Então, ele é especialista em alguns produtos que acabam atendendo aquele pilar, né? E por isso que a interação do comercial com pré-venda se torna tão importante, porque o comercial ele tem muita experiência naquele segmento, por exemplo, o segmento financeiro, e o pré-vendas conhece muito aquele produto que vai ser oferecido. Então, a troca deles para que eles entendam como falar, qual que é o linguajar, como que são os cases de uso para aquela indústria, né? Acho que é muito importante esse complemento aqui, vamos dizer assim, dessa estrutura matricial, onde a gente tem verticais que os comerciais atendem versus produtos que o time de pré-vendas suporta, acaba se tornando muito interessante. Acho que a gente chega numa eficiência financeira, né? O sonho seria ter um especialista para uma vertical para um produto, mas aí a gente ia ter que ter um número absurdo de profissionais para conseguir atender toda essa cadeia. Então, acho que a gente, trabalhando com essa estrutura comercial, a gente consegue otimizar bastante aqui o custo-benefício, vamos dizer assim, de profissionais que atendem verticais específicas, mas que têm o suporte ali de times que acabam atendendo produtos específicos com bastante profundidade e conhecimento. Bom, acho que agora a gente pode caminhar aqui para as considerações finais, Sérgio. Acho que a gente acabou abordando aqui os principais temas e tópicos que a gente gostaria de falar. Queria que você ponderasse aqui, enfim, diante de tudo isso que a gente conversou, diante desse papo que a gente bateu, o que você conclui aqui, né, já que a pergunta principal do nosso webinar era quando ter uma área de pré-vendas, né? A gente, no título, já falava que negócios diferentes pedem modelos diferentes. Aqui a gente tem duas estruturas bastante distintas no LinkedIn e na Nelway. Então, queria que você fizesse suas considerações finais. E, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, quiserem colocar no chat para a gente debater, a gente ainda tem alguns minutos, tá? Fiquem à vontade enquanto o Sérgio faz as considerações finais dele. Perfeito, André. Eu acho que a grande conclusão aqui é que não existe um certo ou errado. Não existe uma conclusão, sim, é necessário ter uma área de pré-vendas ou não é necessário ter uma área de pré-vendas. Eu acho que cada caso é um caso e acho que a grande conclusão é que isso depende muito da complexidade dos produtos, da quantidade de produtos que você está colocando no mercado e também um ponto interessante que você abordou, a variabilidade dos stakeholders com os quais você tem contato no processo de vendas. Então, eu acho que a soma da complexidade desses fatores é que vai fazer com que você chegue a uma conclusão se você precisa de uma área de pré-vendas ou não. Quando você tem soluções mais simples, com uma quantidade de interlocutores mais limitados, isso não é tão necessário, como é o caso hoje do LinkedIn. Entretanto, quando você começa a ter uma complexidade um pouco maior das soluções, uma complexidade de arquitetura um pouco maior, com diversas integrações e muito mais variabilidade de soluções, aí você começa a ter essa necessidade de ter uma área de pré-vendas bastante especializada. Essa é a minha conclusão. Não sei você, André. Bom, eu concordo plenamente, Sérgio. Acho que você tocou em todos os pontos aí. Acho que a complexidade misturado com os diversos stakeholders e misturado com a quantidade de produtos que você acaba oferecendo são determinantes para que você entenda. Mas eu concordo plenamente que essa análise precisa ser feita caso a caso, para que cada empresa entenda, né, como é a melhor forma de organizar. Sempre tem essa discussão dentro das empresas, verticalização versus especialização. Então, eu acho que realmente, fazendo uma análise pontual, você consiga chegar numa resposta mais específica. Que acho que a nossa conclusão final é que depende, né? A gente tem sempre que fazer uma análise, mas que normalmente, em situações de complexidade e múltiplas soluções e stakeholders, é uma área bastante recomendada porque ela acaba facilitando muito a esteira comercial e deixando a vida do profissional de vendas mais tranquila, né? Vamos dizer assim, para que ele possa focar no que realmente é o papel dele dentro da organização. Só um parênteses, vida tranquila do profissional de vendas não existe. Sim, Só para deixar bem claro aqui para a turma. É muito mais para que ele tenha, assim, possa dar o foco que ele tem que dar na execução comercial, que é o papel dele. Sim, acho que com certeza você, mais uma vez, fez um comentário interessante. E até nos dias que a gente tem vivido, né? A gente tem vivido um momento de reinvenção comercial, onde a gente está tendo que fazer reuniões remotas e acho que a interação
no presencial para o comercial é importante, né? Acho que o corpo fala muito, a linguagem corporal acaba complementando muito, então para o comercial entender se uma reunião está sendo boa, se a pessoa realmente está engajada, se aquilo está fazendo sentido, né? Acho que esse processo todo virtual ele acaba impactando um pouco e os profissionais de vendas estão tendo que se reinventar, né? Então, mais um ponto aí para deixar claro que a vida profissional nunca é tranquila, né? Tá sempre tendo que se recriar, enfim, se adaptar às situações, né? E nesse processo de reinvenção é muito interessante que você toca nesse ponto, porque, por acaso, a solução que nós comercializamos no LinkedIn, que é o Sales Navigator, justamente ajuda ou dá suporte às equipes de vendas a você fazer tanto contatos, desenvolver novos prospects e se relacionar com clientes de uma forma não só remota, mas alavancando os poderes da rede social. Então, era muito interessante que antes, há alguns meses, nós falávamos que isso era o futuro das vendas. Mas, de repente, eu acho que por todo esse contexto que estamos todos vivendo, isso passou a ser o presente das vendas. Sim, isso teve um catalisador, né, que acabou Sim. acelerando muito. Temos duas perguntas aqui, Sérgio, antes da gente encerrar. A primeira delas é qual dica vocês dão para quem tem uma área de pré-vendas e nesse momento de crise precisa se adaptar, né? A gente acabou de citar esse ponto, mas se você quiser complementar um pouquinho aqui com alguma dica, enfim, alguma sugestão do que vocês estão fazendo aí no LinkedIn para se adaptar a esse momento onde todas as reuniões são calls ou todas as apresentações são webinars, enfim, como que vocês estão fazendo, o que você pode trazer de dica aqui para a gente em relação a isso? Tá. O que eu posso falar é o seguinte, eu vou dar uma dica em relação às áreas de vendas e uma dica em relação às áreas de pré-vendas aí para você ver o teu ponto de vista também, André. Tá. Primeiro, nesse momento de crise, onde assim, as empresas elas estão passando por situações muito particulares, as pessoas em suas vidas pessoais estão passando também por situações muito particulares. Então, toda essa crise ela está afetando os diversos segmentos e as diversas pessoas de formas muito diferentes e de formas muito variadas. Existem empresas, pessoas que estão sendo menos afetadas e que até podem estar, digamos assim, tendo uma vantagem nesse cenário. Você pode ter empresas ou negócios que estão pouco afetados e empresas que estão lutando por sobrevivência. E também, vamos parar para pensar o seguinte, o que são as empresas? São as pessoas com quem a gente está conversando. E as pessoas, elas estão sendo também mais ou menos afetadas, isso é uma situação que está afetando todos nós. Então, acho que nós do LinkedIn, eu acho que a dica que eu dou para todo mundo, esse é o momento de você relacionar-se com os seus prospects e com os seus clientes, desenvolvendo o máximo de empatia possível. É importante entender o momento que o negócio está vivendo, ou às vezes até o momento que a própria pessoa está vivendo, para você entender e para que você seja visto como um parceiro de negócio e não como um oportunista. Se você, no momento de dificuldade, é visto pelos seus clientes, é visto pelos seus prospects como alguém que deu apoio, a pessoa vai se lembrar depois que na hora da dificuldade você foi a pessoa que estava lá para apoiar. Então essa é a dica que eu dou para o pessoal de vendas. E especificamente para a parte de pré-vendas, uma coisa que também é muito complexo, que eu acho que quando você tem negócios que estão sendo muito afetados por, por toda essa crise aí da pandemia, começam a ter pressões de custo, pressão de caixa, e às vezes começa a ter pressão por redução de quadro, e isso pode aumentar a pressão nas áreas de pré-vendas para reduzir os quadros. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, eu diria que as empresas elas têm que ter muito cuidado, porque o tempo de formação de uma profissional de pré-vendas é bastante alto. Dificilmente, eu tiro isso pelas minhas experiências anteriores, e eu não sei como é que é aí na Nelway, mas dificilmente você ia no mercado e contratava uma pessoa com aquelas habilidades técnicas prontas para jogar. O tempo de formação de um profissional de vendas é muito grande. Então, o que eu acho que é importante para as empresas é que, ao tomarem decisões, que essas decisões estejam orientadas a um médio prazo, a uma perspectiva de negócio, olhando um horizonte um pouco mais longo, e não simplesmente a nossa crise hoje, o nosso mês de junho, se o comércio abriu ou não abriu.
É isso que eu recomendo. Não sei o que você acha, André. Perfeito, Sérgio. Não, eu concordo plenamente. E como a gente está falando aqui de um profissional que tem uma visão ampla da empresa, que conhece os negócios em detalhe, ele realmente tem um período de formação e de crescimento muito longo, né? Então, se você for no mercado procurar um profissional de pré-vendas pronto da sua empresa, eu garanto que você não vai encontrar. Então, eu acho que a empresa ela constrói um profissional de pré-vendas, né? Isso é um processo que pode levar meses, e até anos. Acho que quanto mais tempo a pessoa tiver dentro da empresa, mais ela vai conhecer as soluções, mais ela vai ter segurança para expor e para explicar esses produtos. Então, realmente, esse ponto que você falou é um ponto bastante interessante para que as empresas tenham cuidado, né, na hora de fazer possíveis ajustes, para que elas levem isso em consideração, né? Assim como o profissional de vendas, que também, quanto mais tempo de casa, mais relacionamento com os clientes, enfim, tem fatores bem importantes aí que parece que no dia seguinte, se você quiser voltar, vão estar disponíveis, mas não vão, né? Até por experiência própria, a gente sabe o quão difícil é encontrar um profissional que já tem uma capacidade e, assim, ele nunca vai estar adaptado para a sua empresa. Sempre vai ter que ter um período grande ali de aprendizado, de crescimento. Tem mais um ponto aqui interessante do Thiago, que acho que essa é bem direcionada para você, Sérgio. Como acessar executivos pelo LinkedIn com uma abordagem correta, evitando ser um gerador de spam. Aí acho que vai 100% em linha com a sua realidade. Ótima pergunta. E talvez a palavra que possa resumir a resposta para isso é relevância. Não importa qual seja a ferramenta. Se você, assim, pergunto aqui a todos que estão ouvindo, quantos e-mails que vocês recebem todos os dias de pessoas ou profissionais oferecendo algum produto ou serviço, que vocês nem leem ou simplesmente deletam tudo? Acho que isso é a grande realidade. Então, quando a gente fala de abordagem de prospects, essa abordagem fria, ela tem uma taxa de conversão muito baixa, é pouco eficiente. E no LinkedIn, essa solução com a qual a gente trabalha, que é o Sales Navigator, ele ajuda os profissionais de vendas a terem mais relevância quando forem abordar um prospect. E isso basicamente em dois aspectos. Primeiro, muito importante, capital social. Você tem no LinkedIn toda a sua rede de relacionamentos e tem uma pessoa com a qual você quer entrar em contato que não está na sua rede de relacionamento. Só que você não sabe que muitas vezes alguém da sua rede de relacionamento, alguém muito próximo a você, por acaso já está relacionado com aquela pessoa. Só que você não sabe. E isso faz total diferença. Uma coisa é você simplesmente mandar um e-mail spam para essa pessoa. Outra coisa é você usar alguém da sua rede de relacionamento que conhece essa outra pessoa e essa pessoa te apresenta para ela. Eu vou te apresentar uma pessoa para falar disso. Aí, se a pessoa é apresentada por alguém que conhece, ela vai te ouvir. E isso é uma coisa que a nossa solução ela te ajuda muito, que é o Sales Navigator. E um outro ponto também, acho que o primeiro grande ponto é alavancar o capital social, que muitas vezes está oculto, e as ferramentas do LinkedIn elas podem te ajudar a entender esse capital social e alavancar esse capital social. E o segundo ponto é a questão da relevância. Muitas dessas pessoas, quando você tem um contato no LinkedIn, você consegue visualizar no teu feed tudo que a pessoa posta, os likes que ela colocou, os comentários. Então você consegue saber mais ou menos quais são os assuntos que interessam para essa pessoa. Mas uma pessoa que não está na sua rede de relacionamento, você não tem essa visão. Então, com o Sales Navigator, ele te ajuda quando você mapeia esses prospects, esses mercados, e você identificou, digamos assim, uma pessoa com a qual você quer contatar, ele te ajuda a entender quais são os tipos de assuntos que essa pessoa está postando, que tipo de comentário essa pessoa deu um like. Para quê? Para que quando você vá abordar essa pessoa, você possa abordar com relevância. Você vai abordar com um conteúdo que é algo que vai estimular essa pessoa a perder 5 minutos do seu tempo para ler o que você está fazendo. Porque você está colocando uma coisa que está realmente alinhado àquilo que a pessoa está pensando que ela está postando na rede. Perfeito, Sérgio. Acho que você tocou em dois pontos fundamentais aí, né? O conteúdo e a maneira como você vai se apresentar, né? Se você conhece o conteúdo que a pessoa curte, você sabe como conversar com ela e chamar a atenção dela. E se você tem alguém para te indicar, eu vivi isso por experiência própria. A gente tem
um projeto na Neoway que a gente chama de Neoway for Good, onde a gente estava ajudando algumas empresas e algumas instituições com ações pro bono. E eu li uma matéria na internet falando de uma empresa que estava com uma ação pro bono e falei, pô, a gente pode apoiar aqui. E aí, quando eu fui ver, o diretor que tinha comentado nessa reportagem tinha contato com um dos diretores da Neoway. E aí ele fez a ponte e a gente conseguiu acabar apoiando essa iniciativa também. Então, eu vivi na prática um pouco isso, né? Usando o LinkedIn, eu consegui achar um contato em comum que fez essa integração e que possibilitou que um conteúdo de interesse da empresa chegasse até ela sem que fosse um spam, porque no fim o conteúdo era relevante. Mas talvez eu tentasse direto, talvez a pessoa ia achar que era mais uma pessoa falando que tinha sinergia com os negócios dela e que no fim ia ser mais um e-mail descartado, né? Então eu vivi isso na prática. Indo para a última pergunta aqui, comentário do Bruno, ele fala que ficou nisso da importância do SDR, né? Quando a gente fala de prospecção de novos negócios, nós dois citamos aqui que o SDR é parte fundamental na cadeia das vendas. Ele pergunta se a gente acredita que nessa pandemia isso vai ser uma nova realidade para as empresas. Acho que as empresas que ainda não tinham até hoje, se elas vão ser obrigadas a ter para que eles possam conseguir capturar leads, enfim, trabalhar isso de uma maneira mais efetiva. Como você enxerga isso nessa realidade atual, Sérgio? Tá. O que eu vejo aqui na nossa atual realidade, as empresas elas estão basicamente sendo pressionadas em duas direções. Eu acho que a primeira, que a gente mencionou há pouco, é a aceleração da transformação digital. Tem até aquele meme do WhatsApp, que acho que muitos de vocês devem ter recebido. Quem foi o maior catalisador da transformação digital na sua empresa? O CEO, o CIO, o Chief Innovation Officer ou o Covid-19? E a maioria das empresas acaba sendo o Covid-19. Então, primeiro, a aceleração dessa transformação digital. E segundo, também acho que muito em virtude assim, da crise originada pela pandemia, a busca por maior produtividade, por maior eficiência das organizações. Então, o que eu digo é o seguinte, organizações de SDR, elas ajudam as empresas a terem maior produtividade de vendas, então eu não vejo uma tendência a diminuir, muito pelo contrário. Porém, o que eu vejo como tendência é as empresas buscarem maior produtividade dessas forças de vendas, seja dos vendedores ou seja dos SDRs. A pressão por fazer mais com menos aumenta. A pressão por ter melhores índices de conversão vai aumentar, porque simplesmente atacar para tudo quanto é lado, para ver o que cai, que oportunidades cai, trabalhar com grandes volumes e taxas de conversão baixa, eu acho que hoje as empresas não estão com essa capacidade. Então, a tendência é que essas ações de marketing e de prospecção, elas têm uma tendência a ser muito mais direcionadas para que você consiga aumentar a sua taxa de conversão e trabalhar com uma maior produtividade na sua organização de vendas. Perfeito, Sérgio. Bom, eu gostaria de te agradecer muito aqui pelo papo, pela sua presença e também por toda a experiência, por tudo que você pôde compartilhar aqui com a gente. A gente vai chegando ao fim aqui desse webinar. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês também que estiveram aqui conosco virtualmente. Para você que está acompanhando todos os episódios da trilha do webinar, esse foi o 6º, né? O próximo vai ser um tema bastante interessante. Ele vai falar sobre vantagens e desafios de prospectar digitalmente. E acho que vem bastante em linha com o que a gente vem falando, né? Então, não percam o próximo. E caso você tenha perdido algum e você tenha interesse pelo conteúdo, procure o nosso time de marketing para que eles possam disponibilizar para vocês o link, tá? Comentário que vocês tenham, tá bom? Muito obrigado e bom dia a todos. Tchau, pessoal. Boa semana. Obrigado, Sérgio.